Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e hoje nós estamos gravando a nossa última aula sobre prosperidade bíblica. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, né? Como eu tenho falado desde a primeira aula, né? Quando nós iniciamos falando sobre dízimos, depois falamos sobre ofertas e agora encerrando sobre primícias, ok? Espero que você tenha observado tudo que nós estamos falando à luz do que diz Tito, né? Com pureza de coração, tá ok? Lembrando vocês que tudo aquilo que nós estamos ministrando não é só uma teoria, é uma prática de vida na minha vida. Eu vivo isso e por isso a gente ensina porque tem sido bênção nas nossas vidas, tá ok? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar, hoje é a última aula, então nós encerramos hoje esse processo nas nossas vidas. E nós estamos falando já, desde terça-feira, nós estamos falando sobre as primícias, o que se trata, o que é primícia, como que você deve dar sua primícia, tudo isso, né? E hoje eu quero falar sobre a bênção para o que entrega as primícias, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante quanto saber o que é primícia. Vamos dar alguns exemplos para vocês de pessoas que deram as suas primícias e que, por terem entregue suas primícias da maneira correta, elas tiveram muita bênção de Deus sobre a vida delas. Tá? Vale a pena a gente relembrar que a primícia ela é um ato de gratidão e honra. Sendo gratidão, nós primeiro precisamos, Deus nos abençoa e em gratidão nós entregamos ao Senhor as primícias, tá ok? Primeiro fato que uma pessoa por ela dar a primícia, ela é abençoada. O primeiro fato que eu quero relatar para vocês não é nem em questão de valores, tá? Nem em questão de valores. Mas é uma questão, e isso mostra também, e com isso eu quero mostrar para você que primícia não precisa exatamente ser dinheiro, tá? Nós temos vários exemplos nas escrituras onde a primícia não era o dinheiro, tá? Então nós já entendemos que a primícia ela era para sustento e para cuidado do sacerdote, né? Então por isso a primícia deveria ser entregue, né? Nós lemos lá Ezequiel, onde fala que as primícias eram do sacerdote. Então não necessariamente tenha que ser um valor, né? Sei lá, às vezes você pode fazer um voto com o Senhor e entregar uma primícia, a primícia que você determinar sobre algo que você ganhou, sobre algo que chegou até suas mãos e tal, né? Você pode primiciar e isso vai liberar os céus, liberar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar coisas grandes, tá ok? Muito bem, vamos lá então. O primeiro exemplo de alguém que dá a primícia está em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1 fala sobre a história, né? Depois em casa você vai ler, depois que quando você terminar de assistir esse vídeo, eu te recomendo você pegar o texto de 1 Samuel e 2 Samuel e você vai perceber que 1 e 2 Samuel, não, 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, você pegar e você ler com calma, com tranquilidade, e você vai perceber o quanto Deus honrou essa mulher por ela entregar sua primícia. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, conta a história de uma família. Era uma família muito grande, e a palavra do Senhor fala que essa família era de um homem. Esse homem chamava-se Eucana. Ele tinha 2 mulheres, né? Vale ressaltar que isso na antiga lei, no Antigo Testamento, isso era liberado, poderia haver, né? Um homem poderia ter 2 mulheres.
Não que isso revelasse um desejo de Deus, mas uma permissão de Deus, a Bíblia fala, por causa da maldade do coração do homem, né? Então, o homem poderia ter duas mulheres. E esse homem, Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. Ele demonstra aqui que ele amava muito a Ana. Talvez até mais do que amava a Penina. Porém, Ana era estéril, não podia dar filhos a ele. E Penina, em compensação, essa era a forma que ela encontrou de agradar Eucana. É o que o texto demonstra para a gente. Então, eu acredito que a única forma que ela tinha de agradar o seu marido era dando filhos a ele. Porque me parece claramente que Eucana amava mais a Ana. E então ela dava muitos filhos. Isso começou a causar dores a Ana, porque ela começou a se sentir amaldiçoada, porque não podia ter filhos e tal. E depois de um bom tempo assim, ela chega diante, ela vai à igreja, né? Eles iam de ano em ano até Jerusalém para adorar o Senhor, prestar sacrifício ao Senhor e tal. E ela vai diante do Senhor e ela chora diante do Senhor. E ela faz um voto com o Senhor. Ela diz para o Senhor que se o Senhor desse a ela um filho, então ela entregaria esse primeiro filho para servir no templo, servir a Deus na presença de Eli, o sacerdote. Tá? E aí a Bíblia diz que ela faz esse voto com o Senhor. A história é muito linda, eu aconselho você a ler. E aí depois que ela faz esse voto com o Senhor, ela conversa com Eli e tal, e a Bíblia diz que ela então engravida. E quando ela engravida, depois da criança estar desmamada, ela traz a criança no templo e ela entrega a criança naquele lugar, e ali abre sobre a vida de Ana. Ali, na verdade, começa a acontecer bênçãos poderosas. Primeiro, a partir dali, Ana começa a ter filhos. Ela entrega a primícia e isso abre um leque de bênçãos sobre a vida dela. Segunda coisa, Eli, que era o sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias estavam corrompidos, fazendo coisas terríveis. E quando Eli recebe Samuel, era como se Deus estivesse dando uma nova oportunidade a Eli para ele fazer para ele fazer da maneira correta, né? Então, a primícia de Ana abre para ela uma porta fantástica, né? Abre o ventre dela. Segunda coisa, abençoa, resgata a Eli, que era sacerdote e não tinha sido um bom pai, e os seus filhos estavam corrompidos, mas agora ele tinha uma nova oportunidade de formar um homem de Deus. E terceira bênção, Israel foi ricamente abençoada por causa da vida de Samuel. Então, quando nós decidimos entregar as nossas primícias ao Senhor, né, seja ela qual for, eu usei aqui o exemplo de uma mãe estéril que entrega o seu filho a serviço do templo. Ela não abandonou o seu filho, né? Não fique com aquela imagem daqueles filmes onde a mulher vem e deixa a criança na porta do orfanato. Não, ela ia de ano em ano visitar o seu filho, levava roupa para ele e tal, mas ele era fruto de um propósito de Deus, que ela propôs com Deus. Tá? Então, e isso abriu bênçãos sem medida sobre a vida dela, sobre a vida do sacerdote e sobre todo o Israel. Amém? Então, veja o poder que tem uma primícia quando ela é feita da maneira correta. Tá, ok? Então, esse é o primeiro evento que eu quero falar sobre primícia. Segunda coisa, segunda situação, e aqui nós temos 2 situações importantes que eu queria relatar sobre primícias.
Israel estava totalmente corrompido, isso está em 1 Reis capítulo 17. Israel estava totalmente corrompida por causa do seu rei. O rei de Israel, ele tinha trazido ídolos, casado com quem não deveria. Israel estava totalmente corrompido. Então Deus levanta um homem chamado Elias, um profeta de Deus. E Elias se levanta e declara: olha, a partir de agora, enquanto você não se consertar, não vai chover sobre Israel. E a Bíblia diz que essa palavra durou 3 anos e meio, sem chuva. Tá? Nós ficamos aqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem chuva. Já ficamos desesperados porque falta água, já temos que racionar a água. Imagina 3 anos e meio. Essa palavra do profeta se cumpriu. E ele foi levado pelo Senhor até as margens de um riacho, e ali ele foi sustentado por corvos e tal. Depois chegou um momento em que Deus o levou até um lugar. A Bíblia diz que ele foi até a entrada de uma cidade, e lá nessa cidade, ao entrar, ele viu uma mulher juntando, uma mulher viúva, né? Na época você identificava uma mulher viúva pelas suas vestes. Então ele sabia que ela era viúva pelas vestes que ela vestia. Então ele pega e vai até até ela e pede um pouco d'água. Ela traz água e depois ele pede para ele, fala assim: olha, traz um pouco de pão na sua mão para que eu possa comer, estou com fome. E essa mulher, ela fala para ele assim: olha, eu não posso fazer isso porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e essa farinha e esse azeite nós vamos fazer um bolo, eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e depois vamos esperar a morte chegar. E Elias, entendendo o princípio de primícia e o que ela liberaria sobre a vida dessa mulher, ele fala o seguinte: olha, vai lá e faz exatamente o que você falou, mas primeiro traz para mim, faz uma primícia, porque toda vez que nós fazemos uma primícia, libera o céu sobre as nossas vidas, amém? Então ela foi lá e fez o bolo, trouxe, e a Bíblia diz que não faltou farinha na botija, não faltou azeite também. Então, durante todo o período onde ficou de seca, não faltou nada. Tá? Então, o que nós entendemos aqui? Quando você entrega a primícia, aquilo que já estamos falando, quando você entrega as primícias, Deus abre o sobrenatural sobre a sua vida e você passa a ser abençoado por Deus, tá bom? Segundo fato que acontece é que nessa mesma história, do versículo 10 em diante, de 1 Reis 17, até o 10 você vê a história de Elias no riacho, depois indo até essa viúva, e agora do 10 em diante você vai perceber Elias, uma outra situação. O que aconteceu? O filho dessa mulher fica muito enfermo e ele morre. O filho morre. Eu não sei se você tem noção do que é isso, mas na cultura que eles viviam, uma mulher viúva já não tinha muitos direitos. E aí, quando uma mulher tinha um filho, esse filho ele ia ter a responsabilidade de cuidar da sua mãe. A aposentadoria dela estava no filho. O filho cresceria e honraria sua mãe, né? Quando o filho morre, ela perde todas as esperanças, né? Antes ela já estava sem esperança e observou que Deus estava abençoando por causa da oferta dela. Agora ela perdeu o filho. E ela chega a Elias e diz: olha, Elias, o que eu fiz? O que eu tenho contigo que você me traz agora à tona a minha iniquidade e o meu filho, né? Agora eu vou parafrasear aqui, né? O meu filho que era para ser quem iria cuidar de mim, agora ele está morto. Então a Bíblia diz que Elias pega o menino, leva para o quarto onde ele estava hospedado, deita o menino e ele se deita sobre o menino 3 vezes. E quando ele se deita 3 vezes sobre o menino,
então o menino ressuscita. O que eu entendo com isso? Toda vez que eu entrego uma primícia a um sacerdote, esse sacerdote ele está comprometido com a bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso de honrar, de abençoar a sua casa, né? E esse compromisso é tão forte que ele acaba trazendo de volta a esperança para alguém que perdeu a esperança. Você consegue perceber o quanto que a primícia ela é importante na vida de uma pessoa? A primícia pode transformar a realidade de uma pessoa que vivia numa miséria em uma prosperidade gigantesca. No caso de Ana, uma miséria emocional. O seu ventre estava cerrado e ela não podia gerar filhos. Agora, depois dessa posição que ela toma, as coisas começam a mudar. Então ela começa a ter filhos, ela abençoa, esse princípio dela abençoa, resgata a vida de um sacerdote que estava corrompido. E também abençoa Israel para todo sempre. Então nisso tudo nós vemos a bênção de Deus. E depois essa mulher, que a única esperança que ela tinha era a morte, de repente o profeta vem, recebe a primícia, e Deus começa a honrar e prosperar a sua casa, e ela percebe, não, há esperança para mim. De repente o seu filho morre, mas esse compromisso do homem de Deus com relação àquilo que essa mulher se propôs a fazer, ele traz a vida de volta para o seu lar, traz de volta a vida para a sua casa. Amém? Amados irmãos, nós chegamos ao fim dessas aulas sobre prosperidade bíblica. Quero lhe pedir, tudo que eu estou falando aqui é algo que eu vivo, tá? Eu entrego minhas primícias, eu sou dizimista e eu sou ofertante. E estou experimentando coisas grandes no Senhor na área financeira. Tá? Durante essa aula mesmo, né, tem uma das aulas aí, se eu não me engano ainda era sobre dízimo, que eu conto um testemunho do que Deus fez na minha vida por ser fiel ao Senhor. Então o que eu estou falando para você não é para te afrontar e nem para tirar o seu dinheiro, né? Cada um faz o que acha por bem fazer. Cada um proponha no seu coração fazer aquilo que acha por bem fazer. Tanto é que essa última tarefa que nós temos, e volto a dizer, ela é opcional, mas essa última tarefa que nós temos é você trazer tudo o que nós ensinamos em oração diante do Senhor. E não faça nada do que nós ensinamos aqui se não for uma revelação no seu coração, se Deus não ministrar no seu coração. Tá ok? Não faça porque eu estou falando. Faça porque isso se tornou uma verdade na sua vida. Amém? E se Deus não falar nada com você, amém. Amém. Deus o abençoe. Não estou aqui para impor nada, eu estou aqui para ensinar princípios que eu estou vivendo e que tem sido bênção na minha vida. Amém? Deus abençoe sua vida, espero que tenha sido útil para ti essas aulas, e só para nós não deixar passar em branco, se inscreva no canal, curta o vídeo aqui no YouTube, tá? Comente e compartilhe se você achar importante, tá bom? No meu canal tem quase 70 vídeos hoje no meu canal falando sobre vários assuntos e tal, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.